E não há tempo que falte amor. Acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa aquele like pra gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. O negócio é o seguinte, ó, você que pensa que a Série A só começa em 2023, vou te dizer que você tá enganado, hein? Para contratar o Vojvoda, o Vasco já tem aí um confronto fora dos gramados. E esse time é o Corinthians, família vascaína. Sabe por quê? Vou trazer aqui a imprensa paulista aí, a Jovem Pan, o Jogo Aberto, porque eles defendem aí que o Vojvoda, a melhor opção para a carreira dele é ser treinador do Corinthians. Eu quero passar aqui a repercussão da imprensa paulista, quero saber a sua opinião sobre isso, família vascaína. Mas antes, a gente tem que falar aí da montagem do elenco do Vasco para 2023. A gente espera aí muitas contratações, porque a gente tem que ser competitivo. Mas eu quero trocar uma ideia com vocês aí de um jogador que está no Vasco aqui ainda. Utiliza em 2023 ou não? Se trata do Palácio. E por que eu tô te perguntando isso? Porque o Colo-Colo aí buscou informações junto ao Vasco. O Vasco falou, para vender Colo-Colo, que era aí em torno de 1,9 milhões de dólares, que dá aí em torno de 10 milhões de reais. O Colo-Colo, opa, não vale isso tudo. Quero um emprestado. E aí o Vasco vai responder aí o Colo-Colo se vai emprestar o Palácio. Você emprestaria aí? Se fosse ali o gestor do Vasco, eu, na minha opinião, sem sombra de dúvida, emprestaria sim o Palácio. Achei um erro a contratação, a compra desse jogador. Eu vejo muito aí, cara, a opinião da galera aqui nos comentários do Vasco em Família, em outros canais, em outras postagens de Vasco, e vejo alguns, pouquíssimos, defenderem aí o Palácio. E eu acho, cara, que em 2023 nós temos que ser mais criteriosos com os jogadores do Vasco. Devido a esses anos de pouquíssima qualidade técnica, o Palácio pega a bola, gira aqui, bate uma falta, vira a bola pro lateral direito, vira aqui pro lateral esquerdo, dá um passe mais qualificado ali, tu fala, opa, cara, o Palácio tem qualidade. E, sinceramente, não tem a mínima condição de jogar no Vasco em 2023, pelo menos é a minha opinião. Não conseguiu render aqui no futebol brasileiro. No Internacional foi muito mal e no Vasco, numa Série B, não fez nada. Absolutamente nada. Então, cara, não tem por que utilizar o Palácio na Série A no ano que vem. Então, eu emprestaria o mais rápido possível. Vai, paga a primeira classe, o que for aí pro Palácio voltar a ser feliz no Chile. Pelo menos é a minha opinião. Quero saber a sua aí. Ó, o Vasco já entregou uma proposta aí nas mãos do Wellington Rato. Aqui é uma informação do Joel Silva. O Wellington Rato gostou aí da proposta do Vasco. Pode ser jogador do Vasco aí em 2023. Eu peço tanto a tua participação aqui nos comentários. A família vascaína. Teve um inscrito aqui no nosso canal que disse o seguinte, Thiago, pô, você defende aí a contratação do Wesley e não defende a do Wellington Rato? Falei assim, opa, não. Porque eu pontuei aqui que eu acho o Wellington Rato bom jogador, mas o Wellington Rato nunca passou aí num clube grande com seus 30 anos. Mais uma vez, repito, tem qualidade, pode jogar de falso 9, como jogou agora no Atlético Goianiense, pelos lados do campo, sendo um camisa 10, bate muito bem na bola, né? Tá fazendo alguns gols de falta, mas eu não sei como o Wellington Rato vai chegar aqui em 2023 no primeiro clube grande da carreira. O Wesley é um jogador jovem, né? Tá acostumado com um time grande, participa aí de um ciclo vitorioso no Palmeiras, mas eu posso resumir dizendo o seguinte, eu acho que nenhum dos dois é uma unanimidade, vamos dizer assim, mas eu acho que os jogadores têm talento e podem ajudar em 2023. E aí, concorda comigo? Vamos seguir aqui, família vascaína, porque surgiu aí alguns nomes aí. E aí, cara, eu discordo de todos esses 3 nomes que surgiram aqui agora à noite. Se trata aí do atacante Dadá Belmonte, do Goiás, e o atacante também Léo Pereira. 2 atacantes de lado de campo. Isso aqui é uma informação do Lucas, né? Do canal do Gigante. E aí, cara, deixa nem passar na porta de São Januário. Que isso, Thiago? Cara, até gosta de Dadá Belmonte, jogador de muita vontade, raça, jogou no Goiás na Série B, ficou, e pô, achei que fez uma Série A de respeito, o Dadá Belmonte, mas não é esse jogador que a gente precisa na elite do futebol brasileiro pro ano que vem. O que prometeram pro torcedor vascaíno é protagonismo, é brigar, é ser competitivo. E Dadá Belmonte e Léo Pereira também do Atlético Goianiense, tem muita força pelos lados, velocidade, mas não é por aqui, não é esse nível de jogador que a gente espera no ano que vem.
Pelo menos é a minha opinião. E também surgiu aí o nome, mas já foi desmentido, mas aqui eu tô falando só pra gente trocar uma ideia em relação ao Jean Carlos aí, jogador do Náutico, né? Se fala muito dele no esporte também pro ano que vem, e é mais um aqui, cara, que eu falo, pô, tem qualidade, tem talento, é bom jogador, bate bem na bola, mas também não é um jogador pro Vasco no ano que vem. É o que eu tô falando aqui, a gente tem que ser mais criterioso a partir de 2023, já que tem a SAF aí, agora o Vasco tem uma questão de investimento melhor do que nos últimos anos. Então, o Jean Carlos é bom jogador? Até acho que o jogador tem boa técnica, mas, por exemplo, já jogou no São Paulo, já passou pelo São Paulo. Você lembra do Jean Carlos no São Paulo? Não, porque não jogou. Então o Jean Carlos tem aí a carreira em clubes menores, de menor expressão, então não traria de jeito nenhum aí também para o nosso Vascão, pelo menos é aqui minha opinião. Quero saber se você concorda aí, família vascaína. Agora vamos trazer aqui a repercussão aí da imprensa paulista, porque segundo eles, Vojvoda no Corinthians é a melhor opção para o treinador argentino. Vamos acompanhar? Se liga só. Falando sobre a situação do Vojvoda, né, que vai ser disputado por grandes clubes esse ano, já está sendo disputado aí por Corinthians e Vasco. O Vamp disse, eu ficaria no Fortaleza se Fortaleza me desse um bom salário. O cara tá sendo como Deus lá, cara. O Thiago Nunes aí começou a meter uma peça pelas mãos, se complicou toda a mas é outra dimensão, né? Eu sei, mas... Você trabalhar para um Vasco, para um Corinthians, são torcedores nacionais. Hoje jogadores nordestinos, eu sou nordestino, jogadores nordestinos, treinadores sonhavam vir tudo pro eixo Rio São Paulo, aqui pro Sudeste, para aqui ter uma expansão. Os jogos do Fortaleza são tudo vistos no mundo todo. O jogo que passa no Corinthians passa no Fortaleza pro mundo todo. Quem tem PPV, canais internacionais, você vê tudo. Não precisa, você precisava ser divulgado. Eu acho o seguinte, eu acho que até para uma avaliação de carreira dele, ele deveria vir pro Corinthians. Sabe? É uma questão de avaliar a carreira. O que o Mauro falou, eu falei ontem no Bate-Pronto, no Canelado. A gente precisa saber se o limite dele é aquele. Fortaleza, as equipes que ele passou. Se eu não me engano, ele eliminou o São Paulo, né? Com o Tajeres, não era? Não era o Vojvoda? Sim, ele eliminou naquela fase ele eliminou o São Paulo, ele era técnico do Tajeres. Então, agora, o que ele tem que fazer? Ele tem que avaliar o limite dele. Eu acho que é hora, chegou o momento. No Fortaleza ele já mostrou a capacidade que tem. Colocou o time 2 vezes na Libertadores da Liga. Chega o momento da carreira do cara que o cara tem que falar assim, agora eu quero ver se eu sirvo para um Corinthians, se eu sirvo para um Flamengo, se eu sirvo para um Vasco, se eu sirvo para um Atlético Mineiro, para um Cruzeiro, para um grandão. Não é que, gente do Ceará, pelo amor de Deus, nada de não grandão. Fortaleza merece todas as palmas do mundo, mas é um centro maior. É uma história maior, é um clube maior, o Corinthians. Então, até para uma avaliação pessoal, eu acho que ele deveria optar por um clube desse porte e dessa grandeza, entendeu? Eu não iria pro Vasco, não, entre Corinthians e Vasco da Gama, porque o Vasco é um trabalho que vai se iniciar ali, a gente não sabe se vai dar certo. Mas que pode ter uma organização maior, né? Pode ter, ou então pode botar um monte de cara que eles acham que são excelentes no futebol e dá água danada, né? Não dá em nada, né? O Corinthians pode ser mais bem remunerados do que profissionais. O Corinthians a gente já sabe o que é o Corinthians, né? A grandeza, a força, a história, a dimensão, a divulgação do nome dele, a efervescência. Quer dizer, para você avaliar hoje Corinthians e Vasco, com muito mais intensidade, a avaliação seria dentro do Corinthians. Então eu se eu fosse ele, aceitaria, assim, se tivesse uma proposta do Corinthians. Dizem que o Corinthians teria oferecido 3 vezes mais do que ele ganha no Fortaleza. Dizem que o Corinthians teria oferecido 3 vezes mais. Então, que deve ser aí cerca de 900 mil, né? Deve ter uns 250, 300 então, até sobre o aspecto financeiro, seria um grande negócio. Mas o aspecto mais positivo para a vida dele, para a carreira dele, é uma autoavaliação. É saber se ele cabe num negócio de grande porte, de grande projeção, que é o Corinthians. Concorda, Mauro? Bom, quem tem que definir, evidentemente, é ele, né? E quem sabe é ele, a família dele, a gente palpita. E tem que aceitar qualquer que seja a decisão dele de qualquer outro profissional. Claro, se sou torcedor do Fortaleza, quero um contrato provavelmente vitalício com ele. Mas é ele que define, né? E tem uma série de fatores que a gente não sabe, nem 5% do que acontece. Entendo que, até onde eu sei, por informação, enfim, não é o salário não é o determinante para a escolha dele. E também, por exemplo, nesse cenário que a gente está falando, Vasco ou Corinthians, também tem a própria cidade, né? Morar no Rio de Janeiro é uma coisa, morar em São Paulo é outra. Tem interesses de cada um, de família e tal. Então, assim, vai depender muito desse pacote todo. Aí, perguntado. Se você aceitaria qual Corinthians e Vasco? Tem essa questão do Vasco, eu não sei qual é, mas deve ser um Vasco de recuperação. Isso é um trabalho fantástico e bárbaro. E o Corinthians é isso, essa força, esse coletivo, isso também está na Libertadores, está na fase de grupos. O Fortaleza vai passar na fase de pré-Libertadores e o Vasco nem está na Libertadores. Mas, enfim, eu acho que vale também uma aposta interessante, porque provavelmente o Vasco também... Disputar uma Libertadores. Você vai passar muito por essa situação. Se fosse ele, esses 3... Fortaleza, Vasco e Corinthians, eu ainda tentaria o Corinthians pelo elenco que tem, por essa, não é instabilidade, mas por essa incerteza que é o momento do Vasco. O nome do cara. Mas então é esse aí.
nome fortíssimo que rodou, e todo mundo gostou. Isso é incrível. Eu fico com medo, que da última vez todo mundo gostou do nome do Thiago Nunes, lembra? Foi contratado com antecedência. Você lembra? Nossa, o Cuiz contratou a pérola do campeonato, mas treinador no Brasil é difícil, hein? Mas eu lembro bem do Thiago Nunes, ganhou a Copa do Brasil do meu Colorado, 2019. Não me diga, você só não visse de novo. Também. Não, salve palma, não. Mais uma vez. Mas esse da Copa do Brasil, esse eu não gostei, esse eu não comemorei, esse não quero o vice da Copa do Brasil. Que não valeu nada, nem vaga pra Libertadores. Foi igual da Série B, né? Que o América venceu. Não, esse também. Esse eu só queria sair pra Série B. Quando um clube pertence à Série A, historicamente falando, ele tem que sair da Série B. Não tem que pensar em título de Série B. Isso aí. Tem que voltar logo. Tem gente que gostou de ficar na Série B. Até que foi bi da B. Mas tudo bem. Não, mas tem gente que permaneceu. Vasco, Cruzeiro ficaram por lá. É mesmo, o Vasco ficou? Ficou mais tempo do que o 2 anos, E o Cruzeiro 3. O Voivoda vindo pro Corinthians, o São Paulo tem que se preocupar? Quem? São Paulo? Não, São Paulo tem que se preocupar com qualquer coisa. O São Paulo tem que se chover em São Paulo, tem muita preocupação. Se chover em São Paulo, o São Paulo tem que se preocupar. Se fizer sol, o São Paulo tem que se preocupar. Tá, mas Ronaldo, então é o seguinte, lembra que o Duílio disse que ligaria pro presidente do Fortaleza caso realmente fosse fazer uma proposta. Então, se vão fazer proposta ou fizeram, essa conversa também já deve ter acontecido. Mas são dois presidentes aí que a gente tem que tirar o chapéu. São dois caras inteligentíssimos, tranquilos. Lembra que a gente falou com o presidente do Fortaleza? Não, o presidente do Fortaleza é fora da curva. Os dois. O Duílio Muito também bom. é. O Duílio é um cara sensato. O Duílio não é um cara de briga. O Duílio é um cara de conversa. O Duílio é esse cara de conversar. Não tem esse negócio. Então, se acontecer alguma coisa que eu acho que vai acontecer, eu não tô cravando aqui, tô cravando. Que é o Jojoba, mas eu não vejo outro. O que eu acho é que, claro, é muito recente, mas, Denilson, você não vê que o lado do Fortaleza tá muito quieto? Não, na coletiva o Voivoda falou que precisaria de uns 10 dias, né? Ele falou, dá uns 10 dias aí pra eu pensar, saber qual que vai ser. Isso deixa, obviamente, a expectativa da saída. Porque com o trabalho que foi feito no segundo turno, perdeu 3 jogos só no segundo turno. Terceira melhor campanha do segundo turno. Leva o time pra pré-Libertadores. Natural você sentar, já acabar o campeonato e já renovar o contrato. Não tem motivo nenhum pra não renovar o contrato. Então, quando ele fala, me dá aí 10 dias pra eu pensar, ver o que eu vou fazer e tal. É que ele tá sendo assediado, né, gente? Então, tem o Vasco, tem o dinheiro alto da SAF também sendo oferecido, isso é público. É natural. Isso é uma coisa que tá rolando. Desafio. É natural. O Santos está sem técnico, o Atlético Mineiro está sem técnico. O Bragantino. O Bragantino, o Corinthians. São Paulo. São Paulo não. São Paulo tem. Mas o Voivoda é o treinador mais valorizado Mas hoje daqui no a mercado. pouco, se começar a incomodar muito o Rogério Ceni, ele volta pro Fortaleza para disputar a Libertadores. Eu tive esse sonho também. Esse sonho ou realidade? Foi sonho, que sabe assim, porque não sei... Ué, mas daqui a pouquinho começa a falar tanta coisa que falam aí do Rogério, não é? O cara fala, sabe o quê? Eu vou lá pro Fortaleza se o Jojoba, o Voivoda, se ele aceitar o Corinthians, daqui a pouco tem uma dança das cadeiras Por isso que eu falei da preocupação do São Paulo. Se o Voivoda for pro Corinthians, o São Paulo tem que se preocupar? Tem que se preocupar com todo mundo. Foi por isso que eu falei. Porque há uma chance disso acontecer, por que não? Por isso que eu falei aqui, se o Voivoda aceitar... Depende muito de contrato, como é que foi amarrado, não é? O Rogério já disse que não tem multa, né? O Rogério já disse que não tem multa. Não tem multa? Ele falou que abriria a mão, qualquer tipo de multa pra sair, se fosse o caso. Se quisessem sair com ele, se ele fosse sair... Olha, eu prometo pra hoje um VT completo contando todas essas situações da Série A. Fazia tempo que não acabava um campeonato e muita gente sem técnico por aí, não é? Né? Agora, Voivoda no Corinthians. O Corinthians, Ronaldo, se ele logo não definir essa situação, é ruim, porque os outros já têm técnico definido, Palmeiras, por exemplo, e aí tem que definir o comandante. Eu acho que o pior que você definir o comandante é você ter que dispensar algumas peças sem análise desse treinador novo. Você tem que ter muito cuidado. Por isso que o quanto mais você antecipar essa vinda do treinador é importante, porque jogadores que lá estão não vão... No 2023 não podem nem pisar mais em Itaquera, pelo amor de Deus, né? É isso, família vascaína. Me diz aí, o que você achou tanto da resenha aí do Jogo Aberto, quanto da galera aí da Jovem Pan Esporte, cara. Não é porque eu sou vascaíno não, mas eu discordo, família vascaína. Eu vou te dizer por quê, assim, a importância que eu acho que o Voivoda, vindo pro Vasco, vai passar pra esse projeto. E o Voivoda, entendendo que o Vasco é o melhor projeto, ele escolhendo o Vasco, cara, vai ser o casamento perfeito. Lá atrás, quando o Vasco, a 777, perdão, teve interesse no Rodrigo Caetano, aí eu comentei aqui, poxa, se o Vasco acertar com o Rodrigo Caetano, passa uma credibilidade aí muito grande pro projeto do ano que vem. Acabou não acontecendo, o Vasco acertou aí com o Paulo Brax, o Rodrigo Caetano renovou com o Atlético Mineiro. E aí eu acho que é a mesma questão com o Voivoda. O Vasco acertando com o Voivoda vai passar muita credibilidade pro projeto do ano que vem. Opa, a coisa vai ser séria, o Vasco vai sim montar um elenco competitivo, porque o Voivoda hoje ele tem várias
propostas na mão, né? Tem aí a do Fortaleza, tem assim a do Corinthians, o Atlético Mineiro deve sondar também o treinador, o Atlético Paranaense, que agora ficou sem treinador também. Então, se ele pega e escolhe a proposta do Vasco, cara, é porque vai haver um investimento legal, é sim que eles estão pensando em montar um elenco competitivo, é dessa forma que eu tô pensando, família vascaína. A resposta do Vojvoda vai ser muito importante, porque é um treinador que passou 2 anos aí mostrando muita qualidade, um bom trabalho no Fortaleza. Então, se ele escolher o Vasco, realmente aí a credibilidade que a 777 e o Paulo Brax vão ter aí de Vojvoda escolher esse projeto do nosso Vascão. Família vascaína, é dessa maneira que eu tô pensando e tô torcendo muito aí para que o Vojvoda escolha trabalhar no Vasco em 2023. Corinthians o quê? Tamo junto, família vascaína. Gostou do vídeo? Senta o dedo no like, se esquece de se inscrever no nosso canal. Tamo junto. É muito bom ser Vasco.